Atos capítulo 10, verso 1. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, via claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: quem é o Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Oh, aleluias! Agora nós vamos para o verso 22. E eles disseram a Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho, e toda a nação dos judeus foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Agora o verso 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio o estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se diante dos seus pés e o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. No verso 35 agora. Mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz com o que é justo. A palavra que eu envio aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando num madeiro. A estes ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez com que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Vamos parar por aqui. Amém? Querida igreja, esse é um capítulo muito rico, com uma história linda, uma história maravilhosa, de revelação de um Deus que soberanamente quis manifestar a vontade dele sobre toda a humanidade, de um Deus que planejou a salvação de todos. E aqui Deus se revela Salvador aos judeus e aos gentios. E isso para nós, igreja de hoje, é um privilégio. Nós sabemos que Deus, desde o princípio, tinha a intenção de tocar homens e mulheres de toda tribo, raça, nação, fala, língua, de um Deus que quis manifestar poder a todas as nações, um Deus soberano. Um capítulo muito importante para nós como igreja, porque nós estamos hoje exaltando o nome de Jesus Cristo por causa desse anúncio. Você entende isso? Você já parou para pensar que esse capítulo aqui, ele traz para mim e para você a revelação de Cristo Jesus de uma maneira bem intencional? Pedro aqui, ele tinha, saído desse ambiente de poder ao qual Cristo Jesus encarnou-se, fez-se como homem, e ele cumpriu toda a ordenança
de Deus, e ele morre, ressuscita, e Pedro é esse testemunha. Ele está ali como uma testemunha. Mas eu não quero falar só de Pedro, eu quero falar desses dois homens, e um deles é Cornélio. Então Deus usou um homem chamado Pedro, e Deus usou também um homem chamado Cornélio, para que venha saltar do Evangelho, venha saltar dessas escrituras de Lucas, um poder de um Deus que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e traz sobre nós uma vida poderosa, uma vida de milagres, uma vida de milagres. Cornélio, ele era um soldado graduado. E eu quero que você pense comigo, ele como um soldado graduado, ele tinha, uma patente, de ser um centurião. O que é um centurião? Uma pessoa que exerce o governo de um exército de 100 pessoas. Então ele é um centurião, é uma pessoa importante, reconhecido por Roma, pelo Estado, um homem de autoridade, um chefe de 100 soldados. Não era qualquer um, porém romano. Um chefe de 100 soldados romano, que o império o reconhecia, a sociedade o reconhecia. Um soldado graduado, um centurião, cara importante, de extrema importância, romano confiável. Roma confiava nele. E Cornélio, ele morava em Cesareia Marítima, tá? Não é a Cesareia que nós costumamos ouvir, a Cesareia de Filipe. Essa é a Cesareia Marítima. Ou seja, um local onde tinha uma extrema importância, porque os exércitos faziam seus quartéis ali. Um lugar estratégico dentro de Israel, num ambiente ao qual os quartéis ficavam, e também um ambiente de muita importância, porque também ali tinha o palácio de Pôncio Pilatos. Então, era um lugar muito importante, um local muito estratégico. Estava a morada de Cornélio. Cornélio, então, vamos resumir, é um centurião. Cornélio é um cidadão romano que está habitando num lugar muito importante com um exército de 100. E ali naquele ambiente, Cornélio está, o centurião aqui, era como se fosse a coluna dorsal de um exército. O que significa isso? Um centurião é aquele que ligava a um grande grupo de batalhão uma pessoa. E essa uma pessoa fazia parte de um dos 100. Então, a posição de um centurião dentro de um exército é como uma coluna dorsal, é ali o centro. Ele é ali aonde tudo vai se ramificar. Porque através de um centurião, que um soldado entrava no exército de 100, para poder fazer parte de um grande batalhão, de um grande grupo. E, falando nisso, a autoridade desses homens, chamados centuriões, eram autoridades grandes, não pequeninas. Então, eram homens de respeito. Eles chegavam, eram respeitados. Eles entravam e saíam de ambientes com autoridade. Havia respeito, havia reverência, havia um grupo de pessoas e de cidades que respeitavam essa posição. E Cornélio era um homem, a Bíblia está deixando bem claro, piedoso. Havia um coração nesse centurião piedoso. Ele gostava de exercer o dom da piedade. Um homem que gostava de ajudar as pessoas financeiramente. Ele doava. Ele abençoava pessoas com as finanças. Piedade significa devoção, amor a Deus e amor ao próximo. Ele tinha esse exercício dentro dele. Porém, havia algo dentro desse coração piedoso chamado religiosidade. Esse centurião, que nós já ouvimos tantas vezes ministrações sobre Cornélio,
era um religioso, um homem piedoso que havia negado o politeísmo pagão. Ele já não adorava mais aos deuses ao qual ele foi ensinado a adorar, porque um cidadão romano já nascia, né, com esse politeísmo dentro dele, e ele adora vários deuses. Aqui o texto me deixa muito claro que esse Cornélio, centurião aqui, não mais tem essas práticas, mas ainda é religioso. Ele deixa as práticas de adorar outros deuses e começa a adorar o único Deus. Ele entende quem é o Deus dos judeus. Ele compreende quem é o Deus dos judeus. Naturalmente, ele deveria adorar muitos deuses, mas este homem e sua casa não faz mais isso. Sua família não faz mais isso. Então, talvez nesse ambiente exista pessoas como esse centurião, que não é mais adorador de outros deuses, um cara piedoso, uma mulher piedosa, uma pessoa que traz em si a piedade. Ele dizima, ele oferta, ele ajuda os necessitados, os pobres. É assim que era o centurião. Esse homem, Cornélio, um homem exemplar. Dentro do seu lar, nossa, não tinha como dizer que ele era um péssimo governante do lar. A Bíblia deixa bem claro que a casa dele, ela tinha ordem. Ela tinha ordem. Ele adorava a Deus. Esse centurião, chamado Cornélio, adorava a Deus. Um homem temente a Deus, que simpatizava com a fé judaica. No entanto, que nós podemos perceber na sua devoção, ele indo à hora nona, nós vimos nos primeiros versículos, ele indo para a hora da oração. O judeu, ele tinha um hábito de orar 3 vezes, né, durante o dia. E essa hora nona é às 3 da tarde, o horário em que os judeus se reuniam para buscar Deus em oração. E Cornélio estava fazendo isso. Ou seja, um homem que temia Deus e era adepto à fé judaica. Ele conhecia os preceitos judaicos e gostava disso tudo. Ele orava às 3 da tarde. Cornélio observava o formato que os judeus viviam, o jeito que eles faziam. Os hábitos dos judeus estavam entranhando dentro de Cornélio e não tirou dele a religiosidade. Muitas das vezes nós olhamos a nossa fé e percebemos que Deus, ele é único, ele é soberano, não tem como substituir esse Deus, ele é único, eu não posso colocar outro Deus. E vamos ser pessoas que estamos vindo à igreja como Cornélio vinha. Praticamos as nossas orações às terças-feiras, às quintas-feiras, aos domingos. E talvez a gente é também os irmãos do domingo da Santa Ceia. E vivemos essa vida achando que até aí tudo bem. Buscamos a Deus e sabemos que estamos buscando Deus, porque as orações têm nos saído do coração, têm nos saído da nossa boca, o nosso intelecto tem entendido quem Deus é, e isso tem sido glorioso para nós. E Cornélio, ele tem uma experiência com Deus que tudo ouve, que tudo vê. E é incrível aqui nesse texto, né? Eu preciso falar isso com você, igreja. Deus escuta as orações de um homem que não reconheceu o Senhor Jesus ainda como seu Salvador, mas que religioso em seus hábitos, mas Deus ouve as orações dele. Às vezes nós, como igreja do século 21, estamos com essa síndrome de Cornélios. Estamos vindo adeptos à fé. Nós estamos praticando os dias de culto conforme é predatado para a nossa agenda. Gostamos dos costumes, mas estamos religiosos. Mas isso também não impede Deus de ouvir as nossas orações. Querida igreja, o nosso Deus ouve orações.
Nosso Deus ouve orações. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Versículo 4, está escrito isso, nós lemos. Ele ouve isso de um anjo. E Cornélio era um homem que governava bem a sua casa, porque o verso 2 está dizendo assim: e com todos da sua casa, ele era piedoso, ele era um homem temente a Deus. Então, toda a casa dele era influenciada pela presença daquele homem bom, homem reto, reconhecido pelo seu exército de 100. Eles respeitavam a autoridade dele, e assim não só a autoridade terrena, mas aquilo que ele manifestava diante de Deus, como aquilo que ele acreditava. Mas havia algo no coração de Cornélio que era além de ter ritos dentro dele, ele era religioso. Todos estavam debaixo da autoridade daquele homem, um homem influente. O povo judeu tinha muita dificuldade de se relacionar com pessoas como Cornélio, que não era da fé judaica, que não cresceu no judaísmo, ou seja, um gentio. Havia muita dificuldade, mas Deus ouve as orações de um não pertencente à família judaica. E eu acho lindo a forma de Deus trabalhar para quebrar a religiosidade, tanto de Cornélio quanto de Pedro. Um Deus maravilhoso que respeitava as famílias e pessoas. Aqui eu vejo o povo judeu, ele não respeitava os gentios, as famílias gentias. Eu vi também em todo esse contexto que o respeito que Cornélio tinha vinha do caráter dele, um homem de um bom caráter, de um bom testemunho. Embora Cornélio tinha tido todas essas características positivas que eu falei para você, que a gente citou aqui, era ignorante acerca de algumas coisas. E Deus dá a ele uma revelação por meio de um anjo. E, querida igreja, o anjo não pregou para ele. Anjos não são enviados para trazer revelações do evangelho para nós. Tira isso da tua cabeça. Anjos são mensageiros. O anjo aparece ali para Cornélio, naquele período da oração, para falar, dar um recado para ele. Vá atrás daquele que tem o evangelho dentro de si. E sabe com quem que Deus relaciona com o evangelho? Pessoas como eu e você. Manda procurar Pedro. Então, todas as vezes que o evangelho for anunciado para nós, vai vir por intermédio de testemunhas. De pessoas que tiveram encontros poderosos com Cristo soberano, com Deus do universo, que muda a história de todo aquele que crer nele. E no verso 25 ao 26 que nós lemos, quando Pedro chega ali na casa de Cornélio, após os serviçais de Cornélio ir até Pedro, e assim, existem milagres na casa do Cornélio e o encontro também de milagre na casa do Pedro. E o milagre que acontece na casa de Cornélio é sobre salvação. E o milagre que acontece na casa de Pedro é o abrir dos olhos de um homem de Deus, vendo a graça de Jesus alcançando aqueles que os judeus não havia parte, que não combinava, que não tinha conversa entre judeus e gentios. Então Cornélio, e olha, ele assim, na hora que ele mandou, veio uma ansiedade no coração do Cornélio, porque o anjo falou para ele: vai e envia os teus servos até a casa do Pedro. E olha, era longe, não era pertinho não, era cerca de 4 dias
Aí Cornélio gera uma ansiedade nele. Nossa, vai vir aqui aquele que vai trazer a mensagem que eu preciso ouvir. A mensagem de transformação para a minha família. Está vindo aqui. Houve uma expectativa tão grande no coração de Cornélio que ele chama a vizinhança. Quanto tempo você não chama alguém para fazer uma base de comunhão na tua casa? Para ouvir os ministros do Evangelho, que você convida o ministro do Evangelho para ir na tua casa. Quanto tempo nós não fazemos isso? E nós nos geramos expectativas de salvação nos nossos amigos, nos nossos parentes, na nossa vizinhança. Quando um servo do Senhor, um pregador do Evangelho vai ir até a nossa casa, nós fechamos a nossa porta, porque não nos importa. E Cornélio enche o coração dele de expectativa. Vem uma ansiedade que ele começa a convidar a parentela, a família. E a casa dele fica cheia. E quando Pedro se aproxima da casa, vem o destaque da religiosidade terrível que havia dentro de Cornélio. Mas que ele tinha dentro do coração dele um anseio glorioso de ouvir a mensagem de transformação que um homem que tem o Evangelho dentro de si traria. E ele, ao encontrar Pedro, ele dobra os seus joelhos em adoração. E Pedro fala, adora somente o Senhor. Querida igreja, repete comigo, só o Senhor é Deus. Mais uma vez, só o Senhor é Deus. Mais uma vez, para ficar bem enfático, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não existe homem que seja maior que o nosso Deus. Havia no coração de Cornélio essa idolatria. Havia ainda no coração de Cornélio esse sentimento. E o coração dele também está aberto para o Espírito Santo de Deus mover. A salvação chega naquele ambiente. O lar daquele homem recebe a presença de um homem cheio do Evangelho. E olha, pensa comigo. Está lá Pedro, hora do almoço, uma fome, mais uma fome. Estou com fome. E aí ele vai orar e desfalece lá. Aí você fala, uai, que isso? Ele desfaleceu de fome? O que está acontecendo? E nesse momento ele tem um sonho. Ah, eu amo esse Deus que muda histórias e que usa realidades naturais para mostrar o poder dele soberano. E aqui eu vejo Pedro tendo um sonho, e na loucura do sonho dele, ele vê um lençol com comidas e Deus manda ele comer, matar e comer, e fala, ai credo, não vou comer isso não. Só que o nosso Deus, ele trabalha de uma maneira soberana para falar com um judeu que carregava também em si uma religiosidade. Cornélio tinha religiosidade, com os hábitos passados que ele carregou, de que homens religiosos deveriam ser adorados. Mas também Pedro carregava dentro de si, mesmo tendo encontros poderosos com Cristo Jesus, ele também tinha uma crença dentro dele, que ele jamais poderia comer na casa de um gentio. E Pedro estava com fome, e ele sonhou com a comida. E Deus usou o sonho com comida para mostrar para ele que não existe comida impura. Que não existe comida impura. Os judeus não podiam comer na casa dos gentios. Era a mentalidade de Pedro. Era a mentalidade de Pedro. E segundo a lei de Moisés, se eles viessem a comer uma comida impura, eles perderiam a sua purificação. E agora Deus toca no intelecto de Pedro para falar com ele sobre um Deus que ama os gentios e que não há diferença para ele entre judeus e gentios. Não há diferença. O anjo está mostrando para Pedro que nenhum alimento é mais impuro. E nenhum humano é mais impuro.
Isso eu estou falando no sentido de que todos podem receber a palavra de Deus. E ele leva até a casa de Cornélio a palavra que havia recebido de Cristo Jesus. Aquilo que ele testificou em Cristo Jesus. Aquilo que ele foi testemunha em Cristo Jesus. E pensa comigo, Cornélio, na expectativa de uma mensagem transformadora, recebe aquele homem e Deus, ele quebra a religiosidade de um e quebra do outro, transformando tanto um quanto o outro. Porque, querida igreja, quando eu e você nos levantamos como testemunhas, Deus não só quer mover com o evangelho na vida do outro, mas também transformar você que está anunciando. Porque primeiro o impacto do evangelho vem em mim, depois em você. O primeiro impacto vem em você, depois no mundo. É assim que Deus faz. O impacto da graça de Cristo veio primeiro no coração daquele que iria anunciar. E quando ele chega na casa de Cornélio, toda a religiosidade dele já havia sido quebrada diante do descortinar dos olhos de um homem que teve experiências com Cristo Jesus e com o seu Espírito que é poder. Com o seu Espírito que é poder. Porque Deus podia usar muito bem o anjo para anunciar o evangelho. Não podia? Cornélio já estava tendo experiências com Deus. Ele orava. Ele tinha uma vida, já de testemunho. Um bom homem, a família dele era uma família exemplar. O exército dele funcionava muito bem, a liderança dele era excelente. Ele tinha tudo ali para receber um anjo que trouxesse o evangelho para ele. E o coração de Cornélio estava desejoso pelo evangelho. O coração do Cornélio estava com anseios pelas boas novas, pela boa notícia. Mas Deus, Ele não usa um anjo, Ele usa um homem como eu e você. Um homem que negou, antes mesmo de Cristo Jesus subir a cruz do Calvário. Um homem que caminhou com Jesus até o seu sofrimento, todo o sofrimento de Jesus, Pedro estava. Porém, ele nega ser uma testemunha. E aí, eu acho incrível isso. Deus pega ele naquilo que ele achava que ele era bom. E leva ele a uma realidade, olha, não existe impuros diante daquilo que eu fiz na cruz. Nós somos a grande família. Tudo começou aqui, mas vai atingir todas as nações. Todas as nações. O impacto da graça estremece o coração de um pregador. Por que que nós devemos anunciar o evangelho? Não só com um bom testemunho, porque para com isso, o bom testemunho é muito bom. Mas você precisa falar do evangelho, porque quando eles anunciavam o evangelho, era 500, 5.000, muitas pessoas se convertiam a Cristo Jesus. E nós, como igreja contemporânea, o que nós fazemos? Não, você pode só ter um bom testemunho. Não, você tem que falar do evangelho. Você tem que anunciar o evangelho. Cornélio não sabia do evangelho, mas ele ansiava pelo evangelho. O coração dele queimava, ele falou assim, estou chamando um pregador. E é aquele que vai pregar para muitos. E esse ambiente vai ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença, porque esse homem conheceu Cristo Jesus e ele vai trazer a presença de Cristo Jesus para o meu lar. Hoje, vem para a minha casa para você ouvir o anúncio do Evangelho. Vem para o meu lar para você ouvir o anúncio do Evangelho, porque ali estará a notícia das boas novas deste tempo. E este é o anúncio de Cristo Jesus. E ele nem sabia. Glória a Deus. Aleluias. Querida igreja, a igreja perseguida, ela não tem medo do que possa acontecer com ela. Nós temos vergonha do evangelho. Quantos de nós temos vergonha do evangelho? E olha, redes sociais não pregam o evangelho. Redes sociais é uma ferramenta. Quem prega o evangelho é você. É você. É Pedro.
São pessoas que vieram de um caminho imperfeito, recebeu a graça de Cristo, foi transformado por ela, se tornou cheio do Espírito Santo, agora se tornou a igreja que anuncia a pessoas como Cornélio de corações abertos. Quebre essa religiosidade hoje, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus. Repreenda de você esse sentimento que só vir a um culto no mês é o suficiente. Quebra isso. Quebra isso. O diabo tem trabalhado contra a igreja de Cristo. E ele tem colocado no meio da igreja muitas ocupações para roubar o tempo com Deus. Para roubar o tempo com Deus. Quando abrimos a boca e pregamos o Evangelho muda algo em nós. Muda algo em nós. Quando eu falo para o outro assim, seja curado, e eu ainda não estou curado, o Evangelho toca em mim. Quando eu falo, receba a salvação no teu lar, e ainda no meu lar tem muitos que não foram salvos, eu recebo o poder do Evangelho para mim. Querida igreja, entenda isso. É aquele mover de um Deus que ama uns aos outros. A piedade tem que estar no nosso meio. É quando eu oferto, dizendo, é só isso que eu tenho. Mas a minha fé, ela move, porque o Evangelho impacta a minha vida após eu anunciar o amor ao próximo. A importância do crescimento do reino. Querida igreja, o Espírito Santo trabalha em nós para sermos testemunhas. Para sermos testemunhas. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebeis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus tem planos para mim e para você. E os planos dele não se frustrará, mas eu e você precisamos possuir daquilo que o Espírito colocou em nós. O poder de ser testemunhas, testemunhas do Evangelho, testemunha dessa palavra poderosa que nós estamos ouvindo hoje. Então o anjo, eles não vão pregar, porque esse não é o propósito dos anjos. Anjos são mensageiros de Deus, eles vão trazer mensagens. Então anjos não vão pregar para o teu parente, entende? Anjos não vão ir lá visitar aquele amigo seu para anunciar o Evangelho. Talvez ele vai enviar uma mensagem de Deus, como enviou para Cornélio. Vai procurar o fulano de tal. Deus, Ele quer usar a sua vida para ser anúncio do Evangelho na tua casa, na tua família, na tua parentela. Querida igreja, há um milagre em seu lar. Há um milagre nessa cidade. Há um milagre em nossa nação. Há um milagre em nós e através de nós. O anjo enviou a mensagem a Cornélio em sua casa para falar a ele que enviaria um pregador, para ele ir atrás do pregador. É aquele negócio assim, você vai pegar os teus trabalhadores e vai mandar eles irem para tal caminho. E chegando lá, eles vão falar o que eu estou te falando. Chega para o pregador e fala essa mensagem. Quando Pedro recebe aquela mensagem, ele abre a porta da casa dele. E o milagre começa dentro de um lar, depois dentro de outro lar. A quebra de uma religiosidade começa quando o anúncio do Evangelho é realizado, é feito. Por quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé não vem de bom testemunho. A fé não vem de redes sociais cheias de informações. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos anunciar mais. Nós precisamos falar mais. A conversão é o maior e melhor de todos os milagres. A conversão é a mudança de um interior e é um milagre poderosíssimo. O Senhor atraiu os nossos corações e despertou o nosso interior para vir até os cultos. Querida igreja, isso é milagre. Você já parou para pensar que todo o mover de Deus na vida de Cornélio foi atraí-lo para o Evangelho?
O que Deus fez comigo e com você foi nos atrair para o Evangelho. O nosso coração entrou em perfeito e anseio por Deus. Não é aquele anseio maligno, mas um anseio por Deus. Uma vontade de estar com Deus, uma vontade de conhecer Deus. Nosso coração ficou ansioso ao ponto de buscar aonde há Evangelho. Querida igreja, Jesus toca o vazio dos corações. Jesus tocou o vazio do coração do Cornélio. Bom religioso, conhecia a fé judaica, adorava a Deus, mas havia um vazio dentro dele, um anseio pelo Evangelho. A obra da conversão só Deus faz. João capítulo 6, verso 65, está escrito assim: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Eu vejo a Trindade trabalhando a nosso favor. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, queridos. Nós não somos capazes de nos salvar. Não seríamos capazes de nos salvar. Nós não conseguimos nos converter por obras, não é verdade? Não adianta vir fazer muitas orações, achando que ser piedoso, doando dinheiro aos necessitados, vai nos trazer alívio, mas não vai nos trazer salvação. Aqui, nós conseguimos ver um Deus que inclina os nossos corações para o Evangelho, porque Ele vê as nossas orações, mesmo religiosas. Mesmo ainda sem ter perspectiva de um futuro eterno com Ele. Porque a gente vem na igreja por necessidade. A maioria de nós procuramos a Deus por necessidade. Porque fomos atraídos pelo Espírito de Deus que diz: eu sou a resposta. Eu sou o milagre. O Espírito do Senhor fala conosco. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. O processo que nos leva à salvação inicia no próprio Deus, e isso é visível no início da história. Em nós não temos força para desejar a Deus, mas Ele coloca em nós o desejo de buscá-lo. Um dia estávamos distantes da graça, e eu posso ver a Trindade nisso tudo, agindo nesse processo para salvar homens de tribo, raça, língua e nação. Eu vejo a Trindade trabalhando, o Pai enviando o Filho, o unigênito, para se tornar o primogênito de muitos. E Jesus Cristo esvaziou-se, despiu-se da sua glória, ao ponto de caber no útero de uma jovem garota temente a Deus, e nascer na terra como homem, e viver a vida comum de homens, vencendo tentações e dilemas. E um Deus soberano como esse, que envia o seu único filho, unigênito, e ele vem, nasce, morre, ressuscita ao terceiro dia, e hoje ele intercede ao Pai, ao lado do Pai, por nós. E eu também vejo agora na terra o Espírito de Deus agindo. Eles sempre agiram todos juntos, nunca separado. Mas nós estamos no ministério do Espírito Santo. E, querida igreja, você precisa hoje desejar e chamar o Espírito Santo para habitar na sua casa. Esse foi o desejo de Cornélio. E ele não conhecia o Evangelho ainda. Ele não conhecia o Evangelho. Ele conhecia a fé judaica. Ele conhecia os preceitos judaicos. Agora ele vai ter um encontro com o Espírito Santo, que é o Consolador, que Jesus deixa para nós. Que é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que é toda a ciência, toda a sabedoria, que é uma pessoa que se relaciona e habita dentro de nós, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e nos faz sermos ousados, pessoas tementes, pessoas que anunciam o Evangelho da paz. Nos tornamos testemunhas de Deus por conta do Espírito Santo, que está na terra,
que habita dentro de homens e mulheres corajosos, que decidiram viver assim. Se você está nessa igreja hoje como Cornélio, eu quero que teu coração hoje encha de expectativa, porque eu vim neste ambiente para dizer para você que o Espírito Santo transforma vidas e situações, porque habita aqui na terra um Deus soberano que deseja fazer de você morada do Altíssimo, fazer de você casa favorita do Deus Pai, uma casa cheia de poder e de graça. Querida igreja, se você ainda está como Cornélio, eu te convido a aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que o milagre comece a acontecer. O milagre já ocorreu, porque quem te atraiu foi o Espírito de Deus. Mas existe um milagre que é maior, que se chama salvação. E não tem como ver o Pai se você não crer no Senhor Jesus. Não adianta vir à igreja se você não crer no Senhor Jesus. Se você não ser a habitação do Todo-Poderoso, o teu destino tem que estar bem definido. Se você tem dúvida ainda sobre a sua salvação, eu convido você ao arrependimento. Eu convido você a inclinar o seu coração e ouvir aquilo que Pedro pregou para Cornélio naquela casa. Ao ouvir o que essa igreja vem anunciando há muito tempo, a morte, a ressurreição de Cristo Jesus. O Verbo encarnado habitou entre nós. O Deus soberano tomou a decisão de enviar o seu único filho para morrer por mim e por você, e ressuscitou ao terceiro dia, derramando sobre a minha vida e a sua vida uma vida eterna, sem sofrimento, sem sofrimento. Ser um bom homem não é suficiente, é isso que eu quero falar. Ser um bom homem não é suficiente. Cornélio era um homem bom, um homem piedoso, um homem que não tinha vergonha de professar que era judeu. Diante do exército de Roma, ele não tinha vergonha. Você não via Cornélio envergonhado, porque o testemunho dele é muito visível. Ele ia às 3 horas da tarde orar com os judeus. Que isso? Um homem que veio da idolatria. E ele, diante dos colegas dele, centuriões, seria uma vergonha. E ele não tem vergonha. Cornélio, ele era um bom administrador do seu lar, um exemplo de homem. Mas não adianta, isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Um homem de atitude impecável não é o suficiente. Uma mulher de atitude impecável não é o suficiente. Uma família de atitude impecável não é o suficiente. Faltava uma coisa, faltava algo em Cornélio. E querida igreja, alegra o teu coração, porque vai haver uma mudança na tua casa, na tua família. Assim como houve uma mudança na casa de Cornélio, vai mudar. Mas vai mudar, e vai mudar, e vai mudar, e vai mudar. Porque esse é o nosso Deus, quando a graça dele entra de impacto com a nossa religiosidade e quebra as cadeias da religião. E quebra as cadeias dos hábitos religiosos e nos enche do espírito de sabedoria, do Espírito Santo, que é vida e vida em abundância. Uma vida que há somente naqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, o sofrimento vai acabar. Não, não vai acabar. Não é sobre isso. É sobre uma graça poderosa. Sabe o que faltava na vida de Cornélio? Sabe qual era a coisa que faltava na vida de Cornélio? Era tudo, faltava tudo nele. Podia ser um homem excelente, mas faltava tudo. E o que faltava? Faltava Cristo assumir o controle. O que falta na vida de homens e mulheres nessa noite que são como Cornélio? Falta Jesus tomar o controle da vida. Sua vida está descontrolada.
Parece que fica um vácuo e repete ciclo, repete ciclo. Querida igreja, o meu Deus muda ambientes. O meu Deus muda vidas. O meu Deus tira pessoas de lugar de idolatria para um lugar de excelência, porque Ele é Deus. Ele levanta profetas, Ele levanta sacerdotes, Ele levanta homens e mulheres em tempos, juízes, professores, pastores, pessoas que insignificantes ao mundo, mas significantes a Ele, porque um dia entenderam que faltava tudo na vida delas, mesmo eles sendo bons homens, boas mulheres. Eles entendem isso. Talvez exista aqui neste ambiente pessoas como Cornélio nessa noite. Que eu quero que não tenha muitos, mas se tiver, o meu Deus está aqui. Cornélio buscava preencher o vazio do coração. Cornélio buscava nas suas orações aquilo que faltava para ele. Ele sabia do seu bom testemunho, mas tudo lhe faltava. Talvez você, como Cornélio, faz tudo. Eu faço tudo direitinho, pastora. Eu venho à igreja. Eu dou até o dízimo. Eu sou uma pessoa boa, eu procuro abster da imoralidade sexual. Eu sou uma pessoa que tem me esforçado, eu procuro ter uma vida reta. Mas parece que o meu coração está ainda à procura de algo. Eu sinto um vazio, um anseio. E olha, talvez você fazer tudo isso, seja isso que eu estou dizendo, não é suficiente. O que você precisa aqui, neste momento, é nascer de novo. Ainda está morto aquele que somente está vivendo, que somente está cumprindo uma boa ordenança de um bom cidadão. Está faltando algo, ainda está morto, precisa nascer de novo. Precisa nascer do Espírito de Deus. E eu tenho uma notícia boa para dar para você hoje. Assim como Cornélio, Deus quer tocar a sua vida e a sua casa. Eu estou falando de uma casa espiritual. Uma casa espiritual. Deixa o Espírito de Deus tocar você. De um jeito que você ainda não viveu com Ele. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração, mudando essa realidade. Porque foi Ele que te atraiu para cá. Você não tem vontade de vir no culto por si mesmo, não tem. Foi Ele que te atraiu para cá. Foi o Espírito Santo que te atraiu para esse lugar. Esse lugar se chama lugar de salvação. Lugar de milagre. Se você está me ouvindo para a igreja online, o meu Deus que é soberano, o meu Deus que é onisciente, onipotente, o Todo-Poderoso está indo até você por intermédio do Espírito Santo para mudar essa realidade. Seja ela qual for. Eu não sei como a tua casa está, querido. Eu não sei como está a sua realidade familiar. Mas o meu Deus tomou a decisão de enviar o seu único filho para morrer e ressuscitar, para dar vida e vida em abundância para você e toda a sua família. Receba essa graça poderosa e esse Espírito te convença do conhecimento da verdade, do engano, porque Ele é o Espírito da verdade. Amém, graças a Deus. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele anuncia o quê, gente? Ele anuncia que ele é um bom pregador? Ele anuncia e fala assim, pode me adorar mesmo, porque eu sou bom. Não, ele repreende Cornélio e fala assim, eu sou um homem como você. Sou carente da graça como você, querido. Eu estou no mesmo patamar, nós estamos no mesmo nível. Somos iguais perante o Senhor, mas eu tenho uma boa notícia para dizer para você. Eu tenho algo glorioso para dizer para você. E ele começa a falar do Evangelho. E, querida igreja, aquele ambiente se torna um ambiente poderoso de salvação. Aquele lugar se torna cheio do Espírito Santo. A estrutura daquela casa se abala, porque Deus visita, e visita de uma maneira incrível, por intermédio do Evangelho, uma família, um homem de Deus, um lar. E aqui virou testemunho para ser escrito no Evangelho de Atos. Para ser escrito em Atos, perdão, no Evangelho. Em Atos, por um evangelista chamado Lucas.
se tornou um testemunho. Hoje nós temos aqui um registro de anos de um testemunho de milagre de salvação. De alguém que chamou o evangelho para dentro da sua casa. De alguém que convidou o evangelho para habitar dentro da sua casa. E Pedro anuncia a boa notícia do evangelho. E isto, Cristo Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou. O verso 35, a partir do verso 35, Pedro discorre a respeito de Jesus. Ele começa a dizer assim, Jesus é o centro. Jesus é o centro do evangelho. Jesus é o centro de tudo. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Jesus Cristo é o centro da tua casa. Ele começa a falar que Jesus Cristo é tudo. Ele começa a falar de Jesus. Jesus é o centro da vida daqueles que recebem Ele. E a palavra dEle e são vivificados pelo Espírito. Ele está dizendo, Jesus é o centro. E nós poderíamos ler esse versículo 35 até o final e nós vamos entender quão belo foi ouvir tudo aquilo a respeito de Jesus. A salvação entrou no coração daquele homem e ele creu. E ele creu. E a casa dele creu. E a parentela dele creu. E o Espírito de Deus moveu. E esse mesmo Deus está aqui. Ele é Senhor. Você... em seu interior, talvez esteja assim, nossa, vou aceitar o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mesmo já sendo crente, faça isso. Repita mais uma vez a sua confissão de fé, eu amo o Senhor. Habita aqui, tu és o centro, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Eu não tenho falta de nada, porque em Ti eu encontro todas as coisas. Em Ti está todas as coisas. Manifesta aqui, Senhor Deus, neste ambiente, no meu interior. Às vezes o meu coração está aflito e contrito, mas o Senhor é o Deus da paz. O Teu Espírito é consolo. Consola-me nessa noite. Transforma-me nessa noite. Transforma essa realidade da minha casa. Esse filho que me dá trabalho, esse casamento que parece que a gente luta e não vai para frente, esse modo de viver errado, Senhor, ajuda-me a ser como o Senhor é. Eu reconheço como o Senhor da minha vida. Tu és o centro, Tu és o centro. Pedro fala da obra de Jesus Cristo na terra. Pedro fala, Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus expulsou demônios. Pedro fica discorrendo tudo aquilo que Cristo fez na terra. E ele começa a pregar e a dizer, e ele prega, o Filho de Deus veio à terra. Ah, gente, como nós precisamos fazer isso. Você chegar para dizer para as pessoas, uma boa notícia, o Filho de Deus veio à terra. O unigênito veio à terra. E como Pai, com o Pai, Ele decidiu manifestar a sua glória entre nós. Esse Espírito Santo veio, habitar em nós, porque Cristo o deixou para que possamos prosseguir na fé e não desistirmos. E Pedro, ele fica anunciando sobre as obras de Cristo. Chega na tua casa, estuda esse capítulo inteiro e começa a fazer tudo isso aqui. E olha, aquilo que aconteceu em Atos 2, aquilo que aconteceu em toda a Judéia, Galileia, e até aqui em nós, foi tudo porque alguém decidiu testemunhar a respeito de Jesus. Ou seja, aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. O Espírito passou a habitar dentro dele. Ele se tornou ousado, se tornou cheio do Espírito para anunciar o Evangelho a todas as nações. Jesus vive entre nós, igreja. Jesus vive entre nós. Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus fez amigos, e esses amigos se tornaram discípulos, e esses discípulos se tornaram testemunhas. Jesus morreu porque Ele era o Cordeiro enviado do Pai. O Deus provedor lembrou de nós. O Deus provedor eterno cumpriu a sua missão. Jesus cumpriu a sua missão na terra. Jesus veio como homem.
viveu a vida de homens comuns, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para trazer uma vida eterna. Jesus deixou entre nós, Jesus habitou entre nós e habita em nós. Entende? Então ele está aqui, dentro do teu coraçãozinho, mas também está aqui, ó, nos ambientes ao qual nós o chamamos. Ele é educado. Ele não vem invadindo aquela porta ou a janela. Ele é educado. Ele bate a porta e nos deixa tomar a decisão de abrirmos o coração para sentar conosco à mesa e ceiar conosco. A intenção de Deus é nos levar a uma realidade espiritual. Deixe as coisas terrenas, querido. E quando eu falo isso, não é para você deixar de viver a sua vida comum, mas trazer Jesus para os ambientes aonde você está. Para os locais aonde você está, habita dentro de você o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor está neste ambiente, quebrando barreiras, quebrando cadeias, retirando venda dos olhos. Um Deus soberano que está abrindo os olhos de testemunhas. Um Deus eterno que está manifestando gloriosamente em todos aqueles que creem. Aleluias! Ele é um Deus eterno. Pedro já naquele ambiente já enxergava Cristo Jesus, mas os olhos dele foram descortinados diante de uma graça soberana que abre os olhos de homens e mulheres, e ele tem um profundo encontro com o Espírito da verdade, que manifesta através dele, para que ele venha anunciar o Evangelho com mais intensidade ainda. Querida igreja, quando você anuncia o Evangelho para alguém, há transformação. Que no poder do Espírito haja transformação neste ambiente. Que no poder do Espírito venha transformação de mentes e corações nessa noite. Que no poder do Espírito essas mudanças radicais aconteçam. Essas mudanças soberanas ocorram. Uma verdadeira convergência para a minha vida e para a sua vida. Ou seja, nós vamos converter a Cristo Jesus. Nós vamos converter a Cristo Jesus. Sendo nós como Cornélios ou como Pedro. O Espírito de Deus está neste ambiente. O Espírito de Deus está neste ambiente. Ah, Senhor Jesus, o Teu Espírito é santo. O Teu Espírito é poder. Toca aqui homens e mulheres nessa noite. Que o Teu Espírito possa alinhar os pensamentos à Tua vontade perfeita e agradável. Eu oro nessa noite, Deus, para que a revelação de Cristo Jesus entre no interior de homens e mulheres, para que eles possam ser cheios da Tua presença e viver o extraordinário. Ah, Espírito de Deus, em Teu nome haja converter de corações, em Teu nome haja transformação de realidade, que homens e mulheres sejam livres da religiosidade, em nome de Cristo Jesus, lares sejam transformados, vidas sejam alcançadas, famílias sejam libertas, em nome de Jesus. Essa é minha oração, Senhor, esse é o meu clamor, vidas transformadas pelo Teu Espírito. O Teu Espírito é poder. Pelo poder do Evangelho, seja quebrado, seja desfeito todo e qualquer tipo de religiosidade, todo e qualquer tipo de impedimento do agir sobrenatural do Deus Santo, em nome de Cristo Jesus. Que haja um abrir de olhos nessa noite, que haja um esclarecimento da graça, um clarear iluminando os nossos pensamentos, em nome de Jesus. Ah, opera, Deus, opera, Senhor Jesus, com cura. Opera, Senhor Jesus, vem e faz de novo, Senhor. Vem e faz de novo. Ora lá, baixore, canta lá mais. Há uma medida para cada um de nós que está aqui neste ambiente. Há uma medida. Cornélio não sabia, Pedro já sabia, em parte, de quem era Cristo Jesus. Pedro já sabia, Cornélio não sabia. Mas houve uma medida sobre a vida de Pedro e sobre a vida de Cornélio.
Há uma medida única para mim e para você. Há uma medida para cada um de nós, vindo da parte do Senhor. E quem está movendo, e essa obra é do Espírito Santo. Quem move é o Espírito Santo. E quando o encontro daqueles dois homens termina, cada um recebeu do Senhor o que tinha para receber. Então, no final dos encontros poderosos que nós temos com a graça de Cristo, as porções elas são derramadas para cada um. E há transformação na vida de um, daquele que anuncia e daquele que recebe. Daquele que recebe, daquele que anuncia. Existe uma clareza sobre a salvação. Entende? Então, salvação não é você saber dos preceitos religiosos. Não é sobre isso. Salvação é você reconhecer o Senhor Jesus na sua vida cotidiana e você se tornar um anunciador do Evangelho. Aquele que prega o Evangelho de Cristo Jesus. Haja clareza em nosso intelecto.